E mesmo ela estando grávida, eu não queria desistir dele. Eu queria aquela vida pra mim. Eu queria tudo que ela tinha, aquele conforto que ele dava pra ela. E eu comecei a passar mais tempo na casa dela, usando a gravidez como desculpa, porque ele já não passava muito tempo dentro de casa. E quando eu estava em casa, a discussão era constante. E sempre que ele aparecia que eu estava em casa, ele saía e eu começava a falar pra ela que ele estava tratando ela assim, porque provavelmente ele já tinha outra. E ela sempre me falava, quando ele discutia, sempre me ligava chorando, falando que já não aguentava mais ele ficar brigando com ela o tempo inteiro. Mas ela nunca falou o motivo da discussão, o motivo dele estar tratando ela desse jeito. E eu aproveitava e falava que era porque ele estava com outra. Até que um dia eu estava na casa dele, se ele chegou do trabalho, não falou comigo, não falou com ela, foi direto pro quarto e começou a arrumar as coisas dele, e ela foi atrás dele perguntando o que era que ele estava fazendo. Ele falou que já não aguentava mais viver aquela vida com ela, falou que ia embora, e ela começou a chorar falando que sabia que ele estava com outra, que era por isso que ele estava abandonando ela. Ele se virou para ele e falou que nunca tinha traído ela, que sempre respeitou ela, que ela sabia muito bem o motivo dele estar tendo essa crise no casamento deles, e olhou para mim e falou que eu era a causa de tudo isso que estava acontecendo. E falou que nunca tinha ido com a minha cara desde o primeiro dia que ele me viu. Porque sempre soube que eu era invejosa, que eu queria tudo que ela tinha, que eu ficava dando em cima dele descaradamente, que era por isso que ele ia embora, porque ele já não aguentava mais viver com ela daquele jeito, comigo dentro da casa dele, o tempo inteiro, e ela sem querer acreditar nele, já que ela acreditava tanto em mim, que ela ficasse comigo dentro da casa dela para ela ver como era que a vida dela ia terminar. E eu vendo ele falando aquilo, eu tinha que me defender, né? Falei que ele estava mentindo, que ele que estava dando em cima de mim, que uma vez ele tentou me agarrar dentro da casa dela, mas eu nunca dei em cima dele, nunca dei liberdade nenhuma para ele, né? Fazer nada disso comigo, que para mim ela era como uma irmã e ele estava mentindo. Quando eu terminei de falar, ele olhou para ela e ela falou, não falou nada. Ele pegou as coisas dele e estava saindo. Quando ele já estava na sala, a porta abriu e a mãe dela já foi logo entrando. Não falou nada nem com ela e nem com ele. Foi direto onde eu estava. E me deu um tapa. Falou que não ia permitir que eu arruinasse a vida da filha dela. E falou as mesmas coisas que ele tinha falado, que nunca tinha gostado de mim, que sabia que eu era invejosa, que eu só estava perto da filha dela por interesse. Pegou pelos meus cabelos e saiu me arrastando para fora da casa dela, já que já fazia muito tempo que ela me observava, que viu o jeito que eu tratava a filha dela, mas como a filha dela é cabeça dura demais, não gostava de estar a ninguém, ela estava passando por isso hoje, e se virou para a filha dela e falou, se tu quiser o teu marido, quiser criar o teu filho junto com ele, tu se afasta dessa mulher aqui, porque ela vai ser o fim do teu casamento, vai ser a destruição que tu nunca viu na vida. E me botou para fora da casa, e fecharam a porta e ficaram só os três lá dentro. Depois desse dia, não falei mais com ela, ela não me procurou mais, ainda tentei, né, falar com ela, mas ela não quis falar comigo. Me bloqueou em tudo. Eles não se separaram, ainda estão vivendo junto. A fofoca do que aconteceu se espalhou, muita gente parou de falar comigo. Até a minha mãe me falou algumas coisas, ficou distante de mim. Eu agora estou sendo considerada amiga da onça. As pessoas que diziam ser minhas amigas se afastaram, principalmente aquelas que eram casadas ou aquelas que tinham namorado. Falava que não confiavam mais em mim para ficar perto deles e parava de falar comigo.